Fala galera, beleza? Quem fala é Samuel, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, gente, eu vou falar um pouquinho sobre os sistemas genitais masculino e feminino, como acontece a reprodução humana. A gente vai conhecer também um pouquinho ali sobre os métodos contraceptivos e também as principais infecções sexualmente transmissíveis, ok? São as chamadas ISTs, tá? E a gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Vamos lá, então, gente. Começando aqui pelo sistema genital masculino. Bom, o sistema genital masculino, ele é formado por órgãos que participam da produção, armazenamento e o transporte dos espermatozoides, que são as células, né, podemos dizer assim, que vão fecundar o óvulo para fazer com que aconteça a fecundação, para que um novo ser humano seja gerado na barriga da mulher, ok? O sistema genital masculino, ele é formado pelos testículos, epidídimos, canais deferentes, próstata, vesículas seminais, uretra e o pênis, tá bom? E os espermatozoides, gente, vão ser produzidos nos testículos, tá bom? Que no caso, vocês me desculpar pelo que eu vou falar agora, espero que vocês me desculpem, mas esses testículos são as suas bolinhas, exatamente, tá bom? Se você é menino, essas bolinhas que você tem entre as pernas é onde os espermatozoides são produzidos, ok? Agora, o sistema genital feminino, tá bom? Que inclui ovários, tubas uterinas, útero, o colo do útero e a vagina, que no caso é por onde os espermatozoides passam para poder chegar no óvulo, não no óvulo, eles passam para chegar no útero, passam também pelo útero, seguindo pela parede ali, vão para as tubuterinas e é ali que eles vão encontrar o óvulo. Daí pode acontecer de um ou dois espermatozoides entrarem, geralmente é um, gente, mas acontece de dois ou três espermatozoides, sei lá, o quanto de número for acontecer de entrar, vai ser o número de filhos que essa mulher vai ter, ok? Esse ovário também produz, que seria como é que eu posso dizer? Seria o formador, assim, que daria origem à menstruação. Não daria origem, mas daria origem à parte do útero que daria origem à menstruação. Que no caso, gente, menstruação, para quem não sabe, é quando a mulher expulsa o óvulo ou parte do útero que estava se preparando para ficar grávida, não rola, e daí o corpo dispensa aquilo pela menstruação, jogando aquilo fora, fazendo a mulher, podemos dizer assim, mijar sangue. Daí deu pra entender, gente? Deu pra entender, né? Agora, vamos para a reprodução humana. A reprodução humana começa quando o espermatozoide entra no sistema genital masculino, no sistema genital feminino, passa pela vagina, passa pelo útero, seguindo a parede, entra na tuba uterina, encontra o óvulo que a mulher produziu, fecunda esse óvulo, que volta para o útero, se instala na parede do útero daí com isso, gente, esse óvulo, que quando é fecundado a gente chama de zigoto, ele
ele se gruda na parede do útero e aí dá origem ao bebê, ok? É esse óvulo, é esse zigoto que vai dar origem a um bebê. Tá bom? E daí, gente, eu não vou explicar. Daí agora, se vocês estão pensando que se eu vou explicar mês por mês, semana por semana, dia por dia, como é a gravidez, vocês estão muito errados. Mas se vocês quiserem saber, eu recomendo muito, gente, que vocês peguem e pesquisem no YouTube gravidez por dentro. É muito bom. E ajuda também a entender como que acontece a gravidez dentro do útero da mulher. Ok? Mas eu não vou falar sobre isso aqui. Se vocês quiserem, você pesquisa. Se não quiserem, dane-se. Daí vocês vão ficar sem saber mesmo. Porque aqui nesse canal a gente não. Porque hoje a gente não vai explicar sobre isso. Eu vim explicar sobre reprodução humana. Eu vim explicar sobre sistemas genitais, reprodução humana, métodos contraceptivos que a gente vai ver daqui a pouco e as infecções sexualmente transmissíveis que a gente também vai ver daqui a pouco. Eu não vou explicar hoje a gravidez, gente. Eu não vou explicar hoje a gravidez, ok? Mas agora, gente, vamos para os métodos contraceptivos, que eles ajudam a prevenir a gravidez, mas alguns também, como a camisinha, que também é chamada, o preservativo, que também é chamado de camisinha, também ajuda a prevenir algumas infecções sexualmente transmissíveis, ok? Os tipos de métodos contraceptivos que a gente tem o preservativo, ou a camisinha. Temos a pílula, a injeção também. Alguns, né, que às vezes... Gente, agora é que eu tenho que dar um aviso pra vocês. Se um dia vocês entrarem em contato com a seguinte pílula que eu vou dizer, larga, porque essa pílula vicia, tá bom? Que no caso essa pílula, gente, é a pílula do dia seguinte. Que tipo, a mulher toma pra impedir assim a gravidez. Só que, gente, isso vicia. A mulher fica viciada em tomar isso. A cada dia ela fica tomando pra garantir que não... E isso começa a viciar, gente. Isso vicia. Então, gente, eu falo isso. Nunca entre em contato com essa pílula do dia seguinte. Nunca. Porque esse negócio vicia. Ok? E a gente também tem a cirurgia, gente. Que a mulher ou homem corta ali o canal. A mulher corta parte da tuba uterina e o homem corta um pouco ali do tubo deferente nos dois lados, para garantir que não vai ter mais a ovulação, que não vai ter mais chance da mulher ou do homem produzir esses espermatozoides ou fazer a mulher ficar grávida, tá bom? São esses os tipos de métodos contraceptivos, os principais, e eu vou dar esse aviso de novo, gente. Como eu falei, nunca entrem em contato com a pílula do dia seguinte, tá bom? Nunca. Esse negócio vicia, ok? Agora, gente, vamos falar das ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, ok? Elas podem ser causadas por vírus, bactérias, outros micro-organismos como fungo, protozoários, e podem ser transmitidas e são principalmente transmitidas, também como já no nome, pelo ato sexual, pelo contato sexual com uma mulher ou um homem, ok? Entre os exemplos de infecções sexualmente transmissíveis, são o HIV, a sífilis, a gonorreia, clamídia, a herpes genital e
o HPV. São essas principais, tá? Existem outras, mas as principais que você precisa saber são essas. Mas, gente, às vezes acontece uma coisa em que, por exemplo, um homem contrai o HIV, começa a sentir os sintomas param. E quando ele estava sentindo sintomas, ele começa um tratamento para sumir com aquele vírus. Ele começa a tomar esse tratamento. Mas quando os sintomas param, que é quando o vírus, bactéria ou fungo tá adormecido ali no seu corpo, os sintomas param. Nisso, o homem ou mulher acha que está curado ou curada, para com o tratamento. Quando esse vírus ou a bactéria ou fungo acorda, os sintomas são piores do que já estava antes. Porque ela parece que deu um level up, evoluiu, entendeu? Parece que ela subiu de level e que os sintomas que antes eram ruins e que já eram ruins ficaram ainda piores depois que você parou de tomar o tratamento. Então, gente, eu aviso. Se você pegar uma dessas doenças, mesmo se você não estiver sentindo nada, absolutamente nada, vá ao médico, que você ainda pode ter essa doença, só que os sintomas, eles não aparecem logo de cara depois que você contrai. Eles não aparecem logo de cara. Podem durar semanas, meses, anos para os sintomas aparecerem com você infectado com a doença. E quando aparecem, você não tomou tratamento nenhum. E aí o sintoma fica pior. Ok, gente? Também, gente, só que tem outra coisa. Tem algumas doenças sexualmente, infecções sexualmente transmissíveis que podem ser prevenidas. Por exemplo, tem algumas em que você consegue prevenir, que você consegue não pegar usando a camisinha, usando o preservativo. Entendeu? Também tem as vacinas que podem evitar o HPV, a hepatite B ou C, tanto faz, mas podem garantir que você não pegue essas doenças e passe para a sua mulher, a sua futura mulher, quando ela estiver grávida, ok? Mas então, conclusão, gente. O funcionamento do corpo. Conhecer o funcionamento do corpo, principalmente nos órgãos sexuais, pode fazer com você garantir que você nunca pegue uma doença. Pode garantir também que sua futura mulher não pegue uma doença. Também pode garantir que você tenha um filho ou não tenha um filho. Outra informação, gente, prevenção e acompanhamento. E, gente, outra informação. A prevenção e o acompanhamento da saúde, caso você tenha pego alguma dessas doenças, é essencial. É essencial, você precisa tratar, acompanhar e nunca, tá bom? Nunca, mesmo se você não estiver sentindo nenhum sintoma, tem que tomar o tratamento. Fique tomando o tratamento até você conseguir eliminar isso do seu corpo, ok? Às vezes acontece, mas às vezes não acontece de você não conseguir eliminar, tá? Às vezes não acontece, mas pelo menos você consegue aliviar os sintomas de algumas doenças e consegue, podemos dizer assim, morrer feliz que você não doeu de uma forma muito mais dolorosa, né? Porque, por exemplo, a HIV, gente, ela ataca o seu sistema de defesa do corpo, que é os anticorpos. Ele ataca o anticorpo. Ele ataca para garantir que... E daí, ele garante que nada consegue tirar, por exemplo, uma doença de você. Por exemplo, as pessoas morrem de gripe,
Por exemplo, as pessoas morrem de gripe, que geralmente consegue ser combatida, gente. Então é isso, gente. O HIV, por exemplo, o HIV, ele destrói completamente. Ele destrói, não completamente, mas destrói a maioria dos seus anticorpos, do seu sistema de defesa do corpo. Daí, outra doença entra, como gripe, consegue te matar. Entendeu? Mas bom, gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Então valeu, falou, tchau e fui!